e você está assistindo Advento 3.0. Antes de começar a lição dessa semana, eu gostaria de convidar você que ainda não curte a nossa página no Facebook ou ainda não nos segue no Instagram, para que você possa fazer isso. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque o conteúdo que está sendo postado lá está muito legal e você pode compartilhar com seus amigos, que são frases bem inspiradoras. Mas vamos para a lição, que é isso que interessa. A lição dessa semana é a lição de número 2, que tem como título Tempestade à Vista. Esse título da lição é porque Deus ele estava prestes a anunciar a destruição de Jerusalém. Ele ainda estava sendo misericordioso, esperando com que o povo atendesse ao apelo de Jeremias para que eles pudessem se arrepender de seus pecados. Porém, isso não aconteceu. Jeremias ele falou às pessoas, anunciou da forma que ele podia, porém ninguém atendia ao seu chamado, ao chamado de Deus. As pessoas daquela época estavam com o coração endurecido, porque elas não ouviam mais a palavra de Deus. Era como se o Espírito Santo não fizesse mais efeito, porque elas estavam com o coração fechado para as advertências de Deus. Jeremias, ele tinha uma missão, que era anunciar ao povo para que eles se arrependessem. Ao anunciar para o povo que tudo isso ia acontecer, Jeremias foi preso. E ele sendo preso, ele foi preso num toco, amarrado num toco, e mesmo assim, ele não parava de falar do amor de Deus e anunciar o que iria acontecer. Quando ele ainda estava preso, Deus falou com ele e disse que era para ele escrever em um rolo tudo aquilo que Deus tinha falado para ele desde o chamado até o presente momento. Mas como ele estava preso, ele não conseguiria fazer isso. Então ele pediu para o seu amigo Baruque, que era um escriba, para que ele pudesse fazer isso e anunciar para as pessoas. Ao Baruque fazer isso, ele anunciou isso para o povo, para os líderes, e isso chegou ao rei. Quando os líderes viram Baruque falando isso a todas as pessoas, a todo o povo, eles pediram para que Baruque lesse também o que estava escrito naquele rolo para eles. Então, ao ouvir aquilo que Baruque estava dizendo, eles disseram que iriam informar o rei. Só que eles falaram que era melhor Baruque se esconder, porque o rei ia ficar muito furioso. E realmente foi isso que aconteceu. Quando chegou aos ouvidos do rei o que estava escrito nesse rolo, ele ficou muito furioso. E quando o seu servo estava lendo, ele pegava uma faca de escriba e cortava o rolo e jogava na brasa. Ao ele fazer isso, Deus ficou muito irado, mais do que ele já estava com o povo de Israel. Então, vamos dizer que Deus acabou desistindo do povo de Israel. Em Jeremias 19, o versículo 11, Deus disse assim: Como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e essa cidade. Os seus mortos terão de ser enterrados até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrá-los. Então eu imagino, Deus estava muito furioso, porque o povo de Israel estava em uma apostasia muito grande. Mas agora vem a pergunta: será que Deus não está furioso com a gente também? Cada dia mais o nosso mundo está cheio de pessoas ruins, cheio de prostituição, cheio de tudo que é mais ruim tem na nossa sociedade. As pessoas não se preservam, as pessoas são corrompidas e fica cada vez mais difícil um cristão se portar dentro disso. Quantas vezes nós não nos colocamos à disposição das coisas do mundo? Quantas vezes nós não trocamos a nossa vida espiritual por coisas mundanas? Eu não estou falando isso só pra você, eu estou me incluindo nisso também, porque muitas vezes eu faço isso. Só que também nós talvez estejamos fazendo a mesma coisa que o rei. Talvez as pessoas estão dizendo, as pessoas mais velhas, os nossos pais
estão falando que as coisas são erradas e nós simplesmente estamos tapando os ouvidos e esperando com que nada aconteça. Deus, Ele manda pessoas para nos advertir das coisas ruins e muitas vezes nós simplesmente fazemos como o rei, cortamos e se jogamos no fogo. Mas esse com certeza não é o objetivo de Deus, porque Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Aqui na lição tem um trecho muito interessante que eu queria ler. Na parte de sexta-feira diz assim: se você tem recebido uma mensagem a respeito de algo que precisa mudar em sua vida e está convencido de que não se trata da opinião de uma pessoa mandona, e sim da vontade de Deus expressa em sua palavra. Muitas vezes uma pessoa mais velha vai lá e fala pra gente que não é pra fazer isso, que talvez até os nossos pais. Aí a gente fica, nossa, que coisa chata, essa pessoa ultrapassada, careta, o que ela tá fazendo? Vou continuar vivendo assim, ela tá errada. Só que é algo que a gente tem que pensar muito, que talvez Deus esteja usando essa pessoa para nos advertir de coisas ruins que nós estamos fazendo, assim como Jeremias foi usado para falar ao povo de Israel. Não pense que talvez a pessoa que Deus esteja usando seja mandona, mas preste atenção na advertência que ela está te falando para que você mude e repense suas atitudes. Talvez esse seja o último apelo que Deus está fazendo para que nós possamos ir para o céu e esse mundo ser destruído. Que Jesus esteja sempre na sua vida e que você possa repensar nas advertências que Ele está colocando em sua vida e não fechar os ouvidos, porque a destruição está bem próxima. Então, aceite o apelo que Deus está te falando hoje. Que ao longo do estudo dessa lição você possa pensar nas suas atitudes e analisar aquilo que você está fazendo. Que Deus te abençoe muito e que essa lição possa ter te ajudado em alguma coisa. Então é isso, um grande beijo e até semana que vem.